Olá, gente, aqui nós mais uma vez para conversar aí com as noivas que vão casar, com os noivos, estão aí nessa luta, nessa caminhada, né, para organizar o seu evento. E tem um probleminha que praticamente atinge todas as noivas, é normal, mas tem hora que fica excessivo e aí vira uma doença, em vez de ajudar, atrapalha, que é a ansiedade. E para conversar sobre ansiedade, eu não sou especialista, nós vamos chamar a psicóloga Carla Cristina, que vai estar conversando conosco a respeito desse assunto. Deixa eu chamar ela aqui. Olá, pessoal, muito boa Bem-vinda, tarde, Carla. muito obrigada. É um prazer estar aqui, né, nesse bate-papo aqui com a gente, interagindo um pouco, né, com as noivinhas, falando um pouco dessa ansiedade, desse estresse pré-casamento. Estamos aqui para falarmos um pouco. E você se especializou nessa área de noivo, doutora? Conta um pouquinho sobre o seu. Por que você entrou nesse meio aí, na área de ansiedade, principalmente para noivas, né? Exatamente, exatamente. Então, sou Carla Cristina, psicóloga clínica, sou graduada pela PUC, aqui de Goiás. Sou professora universitária, dou aula também na PUC. Atuo no consultório, home care, UTI, e atuo dentro de organizações, dentro de empresa, cuidando dos colaboradores, do emocional dos colaboradores. Coincidentemente, eu atuo dentro do Luxury Salon da Diana Vaz, que algumas pessoas que estão aqui acredito que conheçam, né? É um salão especializado para noivas, madrinhas, enfim. Atuando lá de forma muito ativa com os colaboradores, nós começamos a observar, literalmente, a necessidade e a importância do cuidado do emocional das noivas. Porque nós pudemos presenciar em alguns momentos, alguns sábados que eu estava presente, noivas chegando assim, desesperadas, com grau ansiogênico altíssimo, com pânico, e aí vem toda a sintomatologia física, né? Essa noiva tendo um quadro de diarreia, de vômitos, de náuseas, de tonturas, vista turva, vista borrada, enfim. Aí eu, junto com a Diana Vaz, falou: olha, vamos atuar com essas noivas. E assim iniciamos esse trabalho. Claro, já busquei alguns cursos, algumas informações, muitas leituras, muitos artigos sobre a questão das noivas. Então, assim, estou aí adentrando esse universo das noivas, deixando sempre muito bem específico que isso é uma psicologia preventiva. Nós estamos tentando trabalhar aí com a prevenção, né? Por quê? O casamento, haja vista que ele é um momento de transição na vida do noivo, na vida da noiva, dos familiares, né? E essa transição é muito importante que tanto o noivo quanto a noiva, ambos estejam muito alinhados. E precisa ter esse alinhamento para que flua, para que esse casamento aconteça, flua, construa suas famílias. Mas o que tem se muito notado é esse exacerbamento da ansiedade. O que é para ser algo magnífico, um dia memorável, inesquecível, né? E como eu sempre digo, muitas vezes a noiva vem de 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, fazendo planejamento de todo o casamento, né? Olhando igreja, cerimonial, coral, vestidos, salão, enfim, decoração, buffet, tudo. Mas e o emocional? Vamos deixar o emocional para o último momento? A hora que chega, como nós pudemos presenciar esse último momento, onde a noiva chegou, ela teve 3 desmaios. 3 desmaios ela chegou a ter. Quase que não acontece casamento. Então, assim, se a gente trabalha com essa psicologia preventiva, a gente pode literalmente conseguir prevenir, né? Não que não vá haver estresse, não vai haver ansiedade, é claro que existe e vai haver mesmo, mas a gente tendo esse apoio de um profissional com técnicas, com ferramentas, tendo um olhar assertivo, uma escuta assertiva, a gente vai trabalhando com o noivo, com a noiva, enfim, com as pessoas que estão envolvidas nesse contexto, nesse cenário, de forma que a pessoa ela vai aprender a gerir os seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, e esse estresse que porventura vai acontecer, essa ansiedade, ela vai ter muito mais, digamos, ferramentas para lidar com esse momento.
E a gente percebe, doutora, que as noivas, elas às vezes, na construção, porque a gente tem grupos de noiva, a gente vai vendo ali desde quando elas entram, que elas contratam a cerimonialista, contratam, que não adianta nada fazer aquele casamento lindo, maravilhoso. Eu vou dar um pause aqui. Doutora, a revista tem grupos de noiva, e percebemos que elas entram no grupo já sem fechar cerimonialista e começa a fechar tudo, cerimonialista, espaço de festa, e vai se aproximando, e vai chegando perto do casamento, a ansiedade começa a acontecer, elas começam a brigar com os familiares, começam a brigar com o noivo, e aí eu fico pensando, gasta-se tanto, né, porque não é barato um casamento, esquece da saúde, e chega no dia do casamento, a pessoa está totalmente descontrolada para subir ao altar. Você já teve algum caso da noiva quase não ir para o casamento por estar numa crise de pânico, por uma crise de ansiedade? Eu não presenciei, mas eu tive um caso de, inclusive, uma paciente minha do consultório, que ela é fotógrafa de noivas, e sábado retrasado, ela me trouxe a semana passada essa questão, que ela foi fazer fotografar esse evento, esse casamento, a noiva, literalmente, com essa crise de ansiedade, essa crise de pânico, ela não conseguiu chegar até o altar. Tiveram que chamar uma ambulância. Ela ainda falou, Carla, eu pensei literalmente em te chamar. Chamaram a ambulância, ela foi medicada na ambulância durante 2 horas. Quando ela deu, assim, uma certa restabelecida, ela entrou, o juiz executou a parte dele, mas quando era a parte do pastor, que era um casamento evangélico, quando era o momento do pastor, não foi possível. Não teve como. Ela voltou para a ambulância, foi medicada novamente por isso. Por esse excesso, né? Gente, elas criam assim, o excesso de expectativa é muito grande. Não é que não tenhamos, lógico que tem. Aliás, é algo tão esperado, tão planejado, é um sonho, né? Tão desejado, mas a gente precisa ter essa consciência e quebrar um pouco da resistência com relação à psicologia, à psiquiatria, o nosso mental, a nossa psique, porque uma vez que o seu emocional esteja dentro de um ponto que a gente chama de disfuncionabilidade, automaticamente o seu corpo, o seu fisiológico, ele vai responder negativamente. Porque você vai somatizar todo esses sintomas, né? E eles vão ter que sair. E sai em forma de diarreia, queda de pressão, desmaios, pruridos na pele, enxaqueca, boca seca, calafrios, palpitação, coração acelerado, dentre vários outros sintomas. Eu já vi casamentos em que ou o noivo desmaia, ou a noiva desmaia, ou tem que arrumar uma cadeira para sentar porque está abalado, não consegue parar em pé. Já vi casos desses. E eu pergunto para a senhora o que acha, de onde é que vem? Será que é desse excesso de informação que a gente tem hoje? Porque na minha época, quando a gente casava, a gente virava assim, decora. E o decorador, se virar, às vezes era até gente da família, que espetava umas florzinhas ali, umas florzinhas aqui. E hoje eu vejo nos grupos aquelas inspirações de arco, elas escolhem a cor da flor, a cor do vestido da madrinha. E a gente não tinha nada disso, né? Era um negócio muito mais prático. O que está levando essas mulheradas, essas jovens que vão se casar a ter essas crises de pânico? O que a senhora acha que pode estar influenciando e talvez até dar uma dica para eles dar uma maneirada no que estão fazendo de errado? Então, a gente acredita, assim, claro, que essa era tecnológica, né? Houve um boom aí dessa tecnologia. Então, hoje a gente tem, assim, com smartphone, você tem o mundo na palma das suas mãos, né? Então, essa era tecnológica, com certeza, ela teve e está tendo grande influência, né? De novo, nós somos influenciados e influenciamos. O ambiente, ele nos influencia, né? Nós afetamos e somos afetados, somos espelhos e somos espelhados. Então, assim, o ambiente, as pessoas que estão à volta,
com muitas opiniões, isso também deixa tanto a noiva quanto o noivo, muitas vezes muito nervosos, muito estressados, muito agitados, porque muitas vezes, às vezes, os dois foi acordado entre essas duas partes um determinado detalhe, uma determinada definição, mas por influência do ambiente de terceiras pessoas, isso pode gerar um conflito, um atrito, e é onde essa ansiedade também ela vai surgir de forma muito mais acelerada, muito mais desgastante fisiologicamente para o indivíduo, né? Uma dica que a gente trabalha muito é a respiração diafragmática. Quando a pessoa ela aprende a respirar, essa respiração ela controla essa descarga de adrenalina, descarga de cortisol, que vai descer para o fisiológico da pessoa. Numa escala que a gente coloca aí de 0 a 10, quando a gente pratica a respiração diafragmática, ela desce a 4. Ou seja, o impacto no nosso fisiológico vai ser muito menor. Mas isso é a frequência, a intensidade, a rotina com que eu pratico. Eu praticar a respiração no momento de crise resolve? Nada. Eu praticar a respiração aleatoriamente resolve? Nada. Assim como nós aprendemos a escovar dentes, tomar banho, lavar cabelo, isso foi hábito que foi inserido na nossa vida, na nossa criação, na nossa existência. Então, assim, isso também precisa ser modelado. Por isso que a minha abordagem de trabalho chama-se TCC, que é Terapia Cognitivo-Comportamental. A gente atua na cognição, que são os pensamentos, e atuamos nos comportamentos. A gente não muda a personalidade ela é intrínseca de cada ser, desde a concepção intrauterina. Agora, a cognição, os nossos pensamentos e o nosso comportamento, a gente ajusta e adequa da melhor forma que nos convém, da melhor forma que vai me trazer qualidade de vida, que vai me trazer mais leveza, mais tranquilidade. A gente aprende a administrar essas emoções. Nossa, muito interessante. Às vezes a pessoa que nunca teve uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade não sabe mensurar a agonia que é isso. Às vezes pensa que é frescura, tá dando piti, que é mimimi, mas é algo que descontrola todo o organismo da pessoa, né? Eu já tive uma crise de pânico entrando dentro do avião. E eu ficava contando, doutora, eu respirava, fazia respiração, aquela coisa, cheira florzinha, sopra velinha, cheira florzinha. Mas o pensamento estava no meu corpo e não estava resolvendo. Aí eu tive que começar a contar de 100 até 0, para frente, de 3 em 3. Então, 100, 97, 93, sabe? Parando para fazer o cálculo para chegar de 3 em 3 foi onde eu me acalmei. Mas eu sei que não era uma crise muito severa, então estava até mais fácil de controlar. Mas eu sei que tem pessoas que, igual a gente conversou aí anteriormente, que desmaia, que acelera coração, eu tenho vários sintomas, né? E como o mundo está cheio de informação, e todo mundo, não tem como fugir disso mais, né? Porque não adianta mais falar assim, não, você tem que ficar distante do seu celular. Como? O celular, a nossa vida quase que está no celular, né? Pois é, e a gente recebe às vezes, né, a gente está ali construindo, fazendo o casamento, e recebe a notícia da economia, como é que está ruim, e que os preços estão aumentando, isso tudo vai criando uma certa ansiedade. Teve algum caso, por exemplo, eu tenho aqui um vídeo seu ministrando uma técnica na cabeça de uma noiva. O que aconteceu que levou a esse estado aí de que teve que fazer essa técnica nessa noiva? Eu vou pôr o vídeo, aí depois você explica, para a gente poder entender o que você vai falar. Peraí. É uma noiva. E aí, essa técnica foi usada para acalmá-la. Para acalmá-la. Essa noiva, ela é uma noiva lá do Luxury Salon, onde eu citei, né, da Ana Vaz.
Ela teve um pequeno problema na manga do vestido dela. Mas assim, gente, algo imperceptível aos nossos olhos. Mas aos olhos da noiva, o vestido para ela tinha acabado. O vestido mais não servia, devido a uma ruguinha que deu na manga desse vestido. A pessoa que fez o vestido tentou de todas as formas resolver, sanar o problema, mas não chegou a contento. Então, assim, já sabia-se que ela ia chegar com atraso, mas ela chegou com um atraso de 4 horas. E um atraso de 4 horas, ele é substancial para a noiva, né? Então, ela chegou com esse atraso, chegou já em pânico total, ela não conseguia... Não Chegou chegou no no Salon, no Diana Vaz. onde foi o dia de noiva dela? Dia de noiva dela, exatamente. As madrinhas já estavam lá, todas se produzindo, se preparando, esperando por ela, né? Então, ela chegou num estado, assim, caótico, caótico. Ela não tinha pernas, ela não dava conta de ficar de pé, ela não tinha comido nada até o momento em que ela chegou. Então, quando ela chegou, o salão todo já sabia da problemática, do caso que estava acontecendo com ela. E eu já estava lá, postos, esperando. Então, assim, já subi com ela direto para a sala que estava reservada a ela, conversei muito com ela, trouxe muito ela para a consciência. Por quê? O que acontece? A pessoa que está numa crise exacerbada, né? De ansiedade, uma crise de pânico, é como se essa pessoa, ela perdesse a consciência. Literalmente. Ela não consegue, a gente fica cega, ela não consegue descrever o que está à frente dela. Porque essa mente está um turbilhão dentro dessa mente. Então, a pessoa perde a noção, literalmente. Então, o que é o primeiro momento que a gente tem que fazer com essa pessoa? É trazer essa pessoa para o presente, para o aqui, agora, para que ela retome essa consciência. Retomou essa consciência daquele momento, a gente vai trabalhar a respiração com essa pessoa. Trabalhei por vários pontos a respiração com ela. Depois disso, aí eu dei a sugestão a ela que a gente fizesse essa técnica. Essa técnica chama-se barra de axis. São 32 pontos na cabeça, cada ponto é ligado a um quesito, e com toques suaves do terapeuta, nesses 32 pontos específicos, a gente consegue ter um controle, assim, magnífico, da ansiedade, da depressão, da insônia, porque, como eu falei, cada ponto está ligado a um quesito. E naquele momento, era o dela da ansiedade, do pânico em que ela se encontrava. Então, após a aplicação da respiração e a aplicação dessa técnica barra de axis, olha, você falava assim, não é a mesma pessoa, é outra pessoa. Porque ela conseguiu relaxar, ela conseguiu voltar para si, literalmente, e conseguiu ter essa expansão de consciência, porque a barra de axis é para fazer isso, é a expansão de consciência de um indivíduo, porque naquele momento da crise, ele não tem nem a consciência, quanto mais a expansão. E usando essa técnica, a gente conseguiu fazer essa expansão de consciência, e que, graças a Deus, fluiu tudo muito bem. Ela conseguiu, fez o brinde, se vestiu, ficou uma noiva maravilhosa, perfeita, perfeita, e foi para o casamento. E a gente não pode nem julgar, né? A gente falar só uma manguinha, mas é igual você falou, aquilo ali entrou na consciência dela, alterou seus pensamentos e automaticamente o corpo, e o que ela estava passando, como a gente disse antes, não é frescura, é algo realmente doloroso, doído, né? Uma pessoa né, Claísa? Se ela não for atendida, se ela não for socorrida a contento por profissionais, enfim, ela pode, literalmente, ter uma parada cardíaca, né? Ter um infarto, ela pode ter um AVC, uma VE, pode, porque ela entra em pânico de um estado, de uma forma que o organismo dela, ele entra em parafuso, literalmente em parafuso. Por isso a importância, né, de ter um profissional qualificado, um profissional que entende, que atenda essas demandas, que saiba como lidar com esse momento, que é um momento de muita fragilidade para aquela pessoa. Aquela pessoa, ela está fragilizada, ela está vulnerável, muito vulnerável. Então, ela precisa literalmente desse acolhimento, dessa neutralidade, porque o profissional ele está ali usando de toda a neutralidade, a imparcialidade, sem preconceito, sem pré-julgamentos, em hipótese nenhuma, entendendo a dor que ela está passando, porque para ela aquilo está sendo uma dor, mas assim, é o ápice da dor que ela está vivenciando. E deixa eu perguntar, tem casos e casos em que a ansiedade está ali presente, está fora do normal, mas não é nada absurdo, e tem casos que, igual foi comentado,
pode levar até um infarto, um AVC. Pode. Como é que você trabalha? A noiva pode optar por pacotes para poder estar junto de você. Se ela achar, não, eu sou uma pessoa mais controlada, mas como é casamento, eu quero ter um acompanhamento, eu quero tantas sessões, ou eu quero... Como é que funciona essa parte? Sim, boa pergunta. Então, nós trabalhamos com pacotes, né? Desde o pacote em que a noiva queira, por exemplo, um momento de uma sessão online, né? Um encontro no dia da noiva, no dia do casamento específico dela, eu estar junto, dando todo esse cuidado, todo esse aparato emocional para ela. Então, esse é um pacote online, uma sessão, onde a gente vai fazer uma anamnese, a gente vai ter o primeiro contato, eu vou entender as demandas dessa noiva, né? Como é que está esse emocional dela, esse psicológico, e o encontro no dia da noiva. Temos uma outra modalidade de pacote também, que seria totalmente online. A noiva fala, não, é difícil para eu me locomover, para eu ir até seu consultório, vamos fazer tudo online? Ok. Fica a critério da noiva. Temos o pacote também presencial, onde todas as sessões acontecem de forma presencial no meu consultório, que fica aqui na T63, no edifício New World, no setor Bueno, aqui próximo da Praça da Nova Suíça. Aí todo o processo acontece de forma online. Então, assim, a gente está flexibilizando essa forma dos pacotes. E também, assim, ouvir a noiva, a demanda dela, o que é que você precisa, o que é que você acha que adequa, né, ao seu momento, ao seu casamento, às suas demandas. Então, assim, tudo isso conversado, articulado, planejado entre o psicólogo, o terapeuta e entre a noiva, o noivo, enfim, a gente acorda, chega a um acordo, mas a gente trabalha com pacotes. Nossa, eu acho o máximo isso que você está fazendo, porque às vezes elas fazem da cerimonialista uma psicóloga. E a gente sabe que a cerimonialista, por mais boa vontade que ela não tem as técnicas certinho e tal. E às vezes ela tem outras coisas para resolver no casamento daquela noiva, e a noiva está lá, 3 horas da manhã, pelo amor de Deus, me ajuda. Né? Exatamente. E o que eu costumo dizer, sabe, no adendo, o cerimonial, ele busca a harmonia da sua festa, né? E o psicólogo, ele vai buscar a harmonia da noiva. Então, há essa diferença, né? E o psicólogo, é a mesma história, não adianta o psicólogo querer fazer o trabalho do cerimonial, ele não vai conseguir. Ou o cerimonial fazer o trabalho do psicólogo. Então, assim, cada um precisa realmente executar, né, dentro da sua profissão, dentro do seu profissionalismo, da sua capacitação, enfim, cada um atuando dentro da sua profissão. É cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Gente, está passando embaixo o WhatsApp da doutora, já passou, agora vamos passar aqui o Instagram da doutora, quem quiser conversar com ela, não é só noiva, quem depois de casar também, para fazer o ajuste aí do relacionamento, né? A gente está falando... psicológico, né? Pré-natal. Isso, a mulher está gestante, né? O PNP, pré-natal psicológico, atuamos também em terapia de casal, atuo em terapia de casal também. Ou seja, não é só o momento da noiva. Esse momento que a gente está falando é um momento específico da noiva, porque é o pré-casamento, né? Então, assim, o emocional dessa noiva, do noivo, enfim, precisam estar a contento, precisam estar dentro dessa funcionabilidade para que esse grande dia, o tão esperado dia, ele aconteça, e aconteça com fluidez, com leveza, com paz de espírito, com tranquilidade, com alegria no coração. É isso, esse é o nosso desejo, né? A gente puxou mais para o lado da noiva, porque é mais novidade, né? Sim. Terapia de casal, a gente já sabe que tem a gestante, eu já tinha essa informação, mas noiva eu não tinha ouvido falar ainda de uma psicóloga que tivesse aí nesse segmento, e dou graças a Deus. Amém. Amém. E eu vou encerrar nosso bate-papo mostrando o depoimento dessa noiva que a gente viu fazendo a massagem na cabeça, como é que foi para ela passar por esse processo com uma profissional, né? Vamos dar uma olhada, e depois que a gente olhar, a gente encerra. Peraí.
que você falou, quer que eu chame uma psicóloga pra você, porque você já viu que eu já tava transtornada. Eu falei, quero, mas eu pensei, não vai adiantar muita coisa, porque o que pode ser feito agora? Mas aquela mulher é maravilhosa, maravilhosa. Ela falou, olha, não adianta a gente correr, você maquiar, né, o rosto todo inchado, eu tava chorando muito, e não vai resolver, vamos acalmar primeiro. Você precisa acalmar, você precisa parar de chorar, você precisa entender que esse momento é importante, e focar nele, focar no que é importante pra você. Deixar o que já passou, já tá lá atrás. Você já sofreu, você já tá aqui, o vestido tá aqui, não tá perfeito, mas é o que temos, vamos fazer que fique perfeito. Mas vamos acalmar. E ela me colocou pra deitar tranquilamente, né? Me fez uma massagem ali nos ombros, conversou comigo na minha cabeça, fez uma massagem na minha cabeça. E ali foi aliviando, sabe, assim, descarregando. Eu parei de chorar. Ela foi conversando comigo. Eu fiquei tão molinha, assim, tão, sabe, assim, descarregada. Quando ela terminou, que eu queria só dormir. Eu falei pra ela, eu quero dormir, eu tô com muito sono. Ela falou, se eu pudesse, eu te dava 10 minutinhos pra você dormir, mas eu não posso. Eu tenho que te mandar pro banho pra você tomar banho. E ela vinha toda hora, tá tudo bem, sabe, assim, muito preocupada comigo. Que eu acho que naquele dia não teve nenhuma noiva naquela situação, né? Então, toda a atenção ali, quando eu cheguei, foi pra mim. Ela foi maravilhosa, gente. Vocês têm que ter uma pessoa dessa aí com vocês mesmo, não pode deixar sem, porque eu não teria conseguido sem vocês, não teria conseguido, sem os olhares de confiança de vocês, sem as palavras de conforto de vocês, sabe, sem a condução de vocês pra poder dizer assim, assado, respira, fica bem. Ela fez um exercício de respiração comigo que foi assim, primordial. Meu coração tava tão acelerado, tava na boca, que eu pensava que eu ia infartar a qualquer momento. Eu tinha a nítida sensação que eu ia cair dura, que eu ia morrer ali, de tão angustiada que eu tava, sabe, um nó na garganta que não passava. E depois que ela cuidou de mim, eu fiquei bem melhor. Eu tomei um banho, eu precisei de um banho demorado. Ela falou, toma seu tempo, fica de boa, toma o banho, você precisa dele. Eu tomei um banho demorado, aquela água caindo ali no corpo, e eu consegui, sabe, descansar, relaxar e ir pra próxima etapa, sabe. Gente, eu até arrepio quando eu escuto isso. Nossa, é bom demais, né? É muito bom a gente Poder ter ajudar. esse retorno, né, da pessoa que vivenciou aquilo, né, e foi atendido, foi solucionado, e ela conseguiu, como se diz, sobreviver sobre todo aquele tsunami que estava mental, dentro da mente dela, que ela criou um tsunami ali dentro, e ela viu que foi possível gerir tudo aquilo, e o casamento acontecer a contento, e ela poder desfrutar, ela com noivos, familiares, desfrutarem de tudo que estava organizado, de todo o planejamento. Doutora, eu quero agradecer. Eu tô numa leve sensação de que essa aqui vai ser a primeira de muitas gravações nossas. Certeza. Porque nós também, a doutora também está entrando para dentro quando eu digo para dentro, está acompanhando as noivas dos grupos RBC, né? Com pacotes especiais. Então, com certeza a gente vai ter outros casos para analisar, dicas para dar, né? Então, a gente vai estar sempre com ela aqui. Então, pode só mandar um beijinho para ela, porque não é um adeus definitivo. Não mesmo, né? Um beijo grande para todas vocês que estão aí me assistindo. Estou à disposição. Pode me chamar no direct, no Instagram, pelo WhatsApp, tirar alguma dúvida, algum esclarecimento. Estou inteira à disposição de vocês. Um beijo grande, viu? Beijo, gente. Muito prazer. Foi muito bom estar aqui com vocês. Até a próxima. Até a próxima.